Bom dia, meu povo. Bom dia. Então, nós temos as cadeiras aqui na frente, em semicírculo. Então, se possível, eu gostaria que vocês sentassem, tá? Nessas duas primeiras fileiras, no máximo. Muito bem. Para quem não estava aqui no domingo passado, nós começamos uma nova lição da Escola Bíblica Dominical, baseado no livro de Efésios, tá? E eu lembro que eu passei uma tarefa para os irmãos, para aqueles que estavam e para aqueles que não estavam, então a tarefa continua valendo, é que a gente leia toda semana o livro de Efésios até o final de fevereiro. Então, o livro de Efésios ele tem 6 capítulos, né? A carta de Paulo aos Efésios tem 6 capítulos, então seria um capítulo por dia. Naquela semana, na outra semana, da mesma forma, repetiria a leitura, tá certo? Ler a Bíblia nunca é demais e Efésios especialmente traz grandes ensinamentos para a gente. Então essa tarefa continua valendo, tenho certeza que os irmãos vão aproveitar e vão aprender muito do que essa carta quer nos ensinar, tá? Nós vamos começar esse tempo com um período de oração, tá? Alguém tem algum pedido para a gente orar? Rapidinho. Bom, se não tem, então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque estamos mais uma vez em Tua presença, sabemos que o Senhor está conosco nessa manhã. Obrigado por todos que vieram, porque o Senhor trouxe, e eu quero Te agradecer pela Tua proteção sobre nossas vidas, pela Tua misericórdia renovada sobre nós, por tudo que o Senhor tem feito por nós a cada dia, e queremos pedir por esse tempo, que seja um tempo para nós de aprendizado, de crescimento em Tua palavra, e que, acima de tudo, que haja o desejo do nosso coração de colocar em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor esteja abençoando também aqueles que não estão presentes, alguns que estão viajando, outros que não estão, que a Tua bênção também seja com eles, que eles também sintam-se incomodados a estudar nesse dia a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós começamos na semana passada fazendo uma pequena introdução sobre o livro de Efésios. Então, só uma recapitulação. Então, a igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária, e Éfeso era uma cidade grande, era uma cidade influente, mas era uma cidade idólatra, e economicamente era uma cidade que dependia muito do culto a Diana. Então, na cidade de Éfeso, havia um templo muito grande dedicado a Diana, e existiam verdadeiras romarias, né, das pessoas irem até lá para adorarem a deusa Diana. Paulo escreveu essa carta quando ele estava em Roma, na prisão, e ele aborda temas que são fundamentais para a nossa salvação e também para a nossa transformação espiritual. Então, a carta de Paulo aos Efésios traz digamos assim, um cunho teológico muito forte, onde a gente aprende a nossa base cristã, o porquê nós somos salvos, como nós fomos salvos, mas também traz princípios práticos que devem ser colocados no nosso dia a dia. Então, existe a teologia, digamos assim, a teoria, mas existe também a prática daquilo que a gente precisa fazer quando nós reconhecemos aquilo que Cristo fez por nossas vidas. Ele começa então essa carta dizendo aos Éfesos, né, que eles eram cidadãos de Éfeso, mas também eram cidadãos dos céus. É interessante isso que ele faz, essa comparação, digamos assim, e já nos mostrando que também nós temos duas identidades. Nós somos cidadãos da terra, mas principalmente nós somos cidadãos do céu. Nós temos duas cidadanias. Nós moramos em Paulo Afonso, estamos em Paulo Afonso, mas na verdade nós pertencemos ao céu, pertencemos a Deus. E ele começa então a detalhar algumas bênçãos e, claro, principalmente a bênção da salvação. E ele então fala sobre de onde, né, vem essas bênçãos. Ele coloca que a fonte dessas bênçãos é o próprio Deus Pai. A natureza dessa bênção, ou seja, a abrangência dessas bênçãos, são todas as bênçãos espirituais. Então, nós já recebemos todas as bênçãos espirituais. E a esfera, em que local? Nas regiões celestiais.
E aí, claro que nós falamos na semana passada que quando se trata de bênção aqui, não está falando daquelas bênçãos materiais, daquelas bênçãos do carro que a gente ganha, daquele emprego que a gente conseguiu, ou daquele casamento que a gente vai ter, não é, Nery? Não é nada disso, está falando de bênçãos espirituais. E isso nós já recebemos em Deus, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E, pensando nessa questão de bênção, ele explica que a salvação, que é a bênção maior que nós recebemos, ela tem a ação da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Qual foi a ação do Deus Pai? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, nos adotou e nos aceitou como filhos. Qual foi o papel do Filho? Ele nos redimiu pelo seu sangue, ele perdoou os nossos pecados e ele revelou a vontade de Deus, nos fazendo herança de Deus. E qual foi o papel do Espírito Santo nesse processo de salvação? Ele o que nos selou, né, para a redenção, e ele é o penhor da nossa herança. Então, a ação da salvação, ele tem o papel da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Na segunda parte do capítulo 1, Paulo ele faz uma oração, e alguns críticos e teólogos consideram como essa uma oração das mais audaciosas que se tem na Bíblia. O que é que ele pede, então, para aquela igreja e, consequentemente, o que é pedido, então, para nós enquanto cristãos? Ele pede um espírito de sabedoria, ou seja, que nós, como cristãos, possamos viver a nossa vida sob uma perspectiva divina. Essa é a verdadeira sabedoria. É quando todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todas as nossas reações, o nosso andar, o nosso dia a dia, ele é vivido sobre uma perspectiva de Deus. Tem um livro muito antigo, o Ari vai lembrar, né, quando a gente fala de coisa antiga, ainda bem que o Ari está aqui hoje, Em Seus Passos, completa? Muito bem. Então, isso, é uma pergunta, e é um título de um livro. Em seus passos, que faria Jesus? Então, a ideia é exatamente essa, é cada ação nossa, cada pensamento nosso, cada coisa que a gente faça no nosso dia a dia, que a gente possa perguntar, o que faria Jesus nessa decisão que eu preciso tomar? Qual seria a decisão que Jesus tomaria? O que faria Jesus naquele carro que eu preciso comprar? Porque muitas vezes a gente não pensa, às vezes a gente vive uma vida tão corrida e banal, digamos assim, que a gente não pensa o que Jesus faria no nosso lugar. E a ideia do livro é trazer essa perspectiva, que cada ação, por menor que seja, cada decisão, por menor que seja, que a gente pense, né? O que faria Jesus no meu lugar? Nossa, é melhor ficar calado, né? O que faria Jesus dirigindo em Paulo Afonso? Então, são coisas que a gente precisa pensar, e essa é a ideia da verdadeira sabedoria, e é isso que Paulo pede, o espírito de sabedoria, ou seja, que a nossa vida seja vivida sob uma perspectiva não humana, não no meu, porque a gente usa muita desculpa do, eu sou assim, é o meu temperamento, eu sou desse jeito, eu nasci dessa forma, é o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Então, traz essa ideia, mas a ideia de Paulo não é essa, e a ideia do cristão não deve ser essa, é a nossa vida ser vivida sob uma perspectiva de Deus. Então, isso é a verdadeira sabedoria. Paulo também pede um espírito de revelação, ou seja, qual é a revelação aqui? Eu estou recebendo a revelação que o irmão vai casar. Não é essa a revelação, mas a revelação é um maior conhecimento de Deus. Então Paulo pede para que aquela igreja possa receber um maior conhecimento de Deus, entendendo que esse conhecimento é um conhecimento que a gente vai ter todos os dias da nossa vida. Ninguém pode dizer que conhece Deus na sua totalidade. Ninguém conhece, ninguém pode dizer isso. Talvez a revelação maior que a gente vai ter vai ser quando chegarmos ao céu, que a gente vai conhecer Deus como Ele de fato é. Agora a gente não tem essa noção do que realmente Deus é. Então essa revelação
é uma revelação diária, é uma revelação gradativa, é uma revelação que o crente deve buscar todos os dias. Então, Paulo pede para que aquela igreja possa ter esse espírito de revelação. Senhor, que eu possa te conhecer cada vez mais, todos os dias da minha vida. Ele também pede para que aquela igreja possa ter os olhos iluminados, para que aquela igreja possa ter a compreensão da riqueza, da glória, né, da herança de Deus, né, do seu povo, e também que aquele povo possa entender, né, que aquela igreja pudesse entender o poder de Deus, né, aquele que ressuscitou Cristo, aquele que colocou Cristo acima de todas as coisas. Então, essa é a oração que Paulo faz para aquela igreja, e nós entendemos que é uma oração que também nós devemos fazer todos os dias. E nós finalizamos o primeiro capítulo de Efésios falando o seguinte, que enquanto esse primeiro capítulo ele traz a ideia desse projeto de Deus para a salvação, no segundo capítulo, que é o que a gente vai ver hoje, ele traz a ideia da execução desse plano. Então, enquanto o primeiro capítulo é um projeto de Deus, o segundo capítulo é a execução desse projeto de salvação, tá? Eu quero voltar aqui rapidinho, só dar o recado. Vamos nos assentar mais na frente, quem puder, tá certo? Nós temos um semicírculo aqui, então para a gente então participar mais. Então quem puder chegue mais para frente para nos ajudar, tá? Então os mais pecadores ficam atrás. Vamos ver então. Então, quem mais cometeu pecado hoje fica atrás. Hã? Pronto, Ricardo está ótimo. Pede. É verdade. Paulo, que é o mais pecador de todos, né, ele se considerava, então ele sentaria, acho que ele nem ia ficar lá em cima, né, ia ficar lá fora. Muito bem. Muito bem, abram então a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 2, e a gente vai estudar esse capítulo hoje. Durante o mês de fevereiro, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios, vamos estudar até o capítulo 4, na verdade. Por quê? Porque no mês de março, o nosso irmão Eduardo vai trazer uma série de estudos baseada na ética cristã. E ele vai usar como referência justamente os capítulos 5 e 6 de Efésios, tá? Então, ligando um tema ao outro. Então, enquanto até o capítulo 4 a gente vai estudar, digamos assim, a parte mais teológica da carta, a partir do capítulo 4, capítulo 5, aliás, 5 e 6, vai ser estudada a parte prática, trazendo como foco ao assunto de ética cristã. E eu falei na semana passada para vocês que a minha ideia aqui não é trazer um estudo profundo, histórico, contextual. Não é essa a ideia mesmo, porque a gente não tem tempo para isso, mas a ideia aqui, durante essa semana de fevereiro, é trazer a carta de Efésios, mas de uma forma mais devocional, tá? Mais devocional, entendendo o que Cristo fez por nós, mas também tendo ações para que a gente possa realmente, digamos assim, retribuir aquilo que Cristo fez por nós através do seu sacrifício, tá? E pensando nisso, nesses primeiros versículos do capítulo 2, a gente vai entender a obra de Deus, o que nós éramos. Então, na verdade, Paulo ele começa apresentando para nós um quadro daquilo que a gente era sem Deus, daquilo que, na verdade, aqui pensa muito mais na questão do gentio, né? Mas nós estamos incluídos nisso, daquilo que nós éramos sem Deus e daquilo que nós somos hoje a partir de Deus. Isso nós entendemos que é a base da nossa fé. E fé eu estou pensando como doutrina, como corpo de doutrina, tá? É a base daquilo que cremos. Nós precisamos entender isso corretamente para que a gente tenha um alicerce firme e andar sobre alicerce na nossa vida cristã. Então, esse é um capítulo, digamos assim, chave do nosso estudo, porque nos mostra como nós éramos, o que Cristo fez e como nós somos hoje a partir do que Cristo fez. E lembrando daquilo que foi estudado no capítulo 1, essa ação desse processo de salvação,
ele tem a Trindade na sua totalidade agindo, né? Deus planejando, a Deus nos escolhendo, Cristo fazendo o sacrifício e o Espírito Santo nos selando e dizendo, sim, agora você é filho de Deus. Então esse selo identifica hoje que nós somos filhos de Deus. Então a primeira perspectiva que eu queria trazer para vocês está nos versículos 1 a 3, trazendo a ideia de que o pecado trabalha contra nós. Tá? O pecado trabalha contra nós. Então, alguém lê para a gente versículos 1 a 3 do capítulo 2. Muito bem, então, quero que vocês leiam agora individualmente esse texto e traga para mim, algumas pessoas, traga a descrição daquilo que o homem natural é, ou seja, daquilo que o homem sem Deus é. Então, pode pegar algumas palavras, algumas expressões que nós encontramos nesse texto, daquilo que o homem sem Deus é. Qual é a situação dele? Mortos. Muito bem, primeira, mortos. O que mais? Desobedientes. Então, andávamos segundo o curso desse mundo. Desculpa, merecedores? Merecedores da ira. Da ira de quem? Voltados da carne. Merecedores da ira de quem, Felipe? Merecedores da ira de quem? Da ira de Deus. De Deus, exato. Só para ficar claro, da ira de Deus. Perdidos. Transgressores, pecadores. Então são muitos termos, são muitas expressões que mostram para nós a realidade daquilo que o homem é sem Deus. Então estávamos mortos, Paulo diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, embora fisicamente vivos, estavam mortos. E todo mundo entende o significado da palavra morto, espiritualmente? Significa o quê? Sem Deus. Sem Deus, separados, né? Separados de Deus. Então, morto espiritualmente é aquela pessoa que está separada de Deus. E só relembrando aquilo que a gente viu ano passado sobre a doutrina da depravação total, um morto não decide, certo? Um morto não pode mudar a sua própria condição. Então, estava assim, o homem estava lá jogado, não tinha nada o que fazer, tá? Pecador, alvo da ira de Deus, vivendo nas trevas, desobediente, e tudo isso que vocês falaram e que a gente lê no texto. Então, o homem estava lá sem condição nenhuma, e ele, como morto, alguém conhece algum morto que consegue fazer alguma coisa, a não ser aquele lá da mulher lá do banco, né? Que iria, e na verdade ele nem conseguiu fazer, né? Porque ele estava morto, então nem isso. Então ali talvez seja até uma prova para nós de que um morto não consegue fazer nada, por mais que houvesse um incentivo, por mais que houvesse vamos lá, faça alguma coisa, mas o morto ele não consegue fazer nada. Então essa é a realidade do homem sem Deus. Então Paulo está explicando para nós isso. O morto não consegue fazer nada. Então éramos desobedientes, andávamos segundo o curso desse mundo, né, sob a influência de Satanás, escravizados pelo pecado, né, e, como nós falamos, num total quadro de depravação. Então, e como consequência disso, estávamos o quê? Condenados, alvos da ira de Deus. A gente precisa relembrar por que éramos alvos da ira de Deus. Por que éramos alvos da ira de Deus? Por causa do pecado. Por causa do pecado original lá, a partir de Adão, que passou a todos os homens. Romanos fala que um só pecou, mas o pecado passou para todos os homens. Então, como um pecador natural, eu sou alvo da ira de Deus, eu sou condenado, eu estou ameaçado a viver eternamente ou a morrer eternamente sem Deus. Então essa é a situação de Deus, o pecado trabalhando contra nós. Então nada que o pecado pudesse fazer poderia nos trazer e nos fazer sair dessa situação. Versículos 4 a 9 vai trazer agora uma nova
perspectiva. E a gente traz a ideia de que Deus, enquanto o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. Então, versículos 4 a 9. Então, outra pessoa lê para a gente. Muito bem. Nesse texto, nós encontramos, vamos relembrar aqui a situação, mortos, condenados, afastados, destituídos, sem condição de fazer nada. E nesse texto, a gente encontra uma expressãozinha que muda tudo. Qual é a expressão? Não. Claro que tem, a misericórdia está aí, mas... isso. Não tem porém. Mais, né? Mas tem mais, né? Então, a expressão que muda tudo é mas, ou a situação que eu estava, morto, afastado, condenado, sem condição de fazer nada para me salvar, mas, porém, Deus, todavia, Deus. Então, essa expressão muda a história do homem e nos dá uma nova perspectiva, e a perspectiva de viver com Deus, né? Então, Deus, sendo rico em sua misericórdia, aí entra a misericórdia, claro, Ele nos amou, e Paulo deixa bem claro que não tem mérito humano nenhum, mas Deus, porém, Deus, Ele mudou essa realidade do homem que estava condenado, vivendo num estado de depravação total. E desses versículos que a gente leu aí, que vocês leram, nos traz então aquilo que Deus fez, né? Nos deu vida juntamente com Cristo, né? Estávamos mortos, mas agora nós passamos a ter vida. Ele também nos exaltou, a Bíblia fala aí, o versículo fala que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, então posicionalmente nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e isso é uma condição de honra e de vitória sobre as forças espirituais do mal. Então, essa posição que nós passamos a ter, olha a situação, né? Quando a gente vê o que éramos, vê o que Cristo fez e vê o que nós somos agora, então a realidade muda completamente, né? E também o texto fala que Ele nos guardou, né? Ou seja, Ele nos preserva durante os séculos e séculos, e tudo isso para a sua glória. Então, só relembrando, a salvação não é baseada em nossos méritos, mas é um testemunho da glória de Deus. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer: Senhor, eu fiz isso, eu contribuí com isso, eu estou aqui porque eu... Não pode ter essa conversa, jamais vai ter essa conversa, porque a salvação não tem mérito humano nenhum. Estamos entendidos? Nada que eu faça vai contribuir para a minha salvação, nada que eu não faça também vai me tirar a salvação. Então, tudo é graça de Deus, tudo é misericórdia de Deus. É isso que Paulo quer deixar bem claro para aquela igreja, é isso que a Bíblia quer deixar bem claro para nós. Somos salvos pela graça de Deus. Fala, Beto. A gente vive num mundo onde sempre é preciso fazer alguma coisa. O catolicismo traz muito disso, essa questão de você fazer alguma coisa. De forma que um católico, aquele católico que é praticante mesmo, aquele católico que vive sobre a doutrina católica, que vai para a missa e lê a Bíblia do jeito deles, eles têm muita dificuldade de entender isso, de que não é preciso fazer nada. Por mais que você explique, não, mas sempre tem um mais, sempre tem um porémzinho, há sempre a pessoa achando que tem que fazer alguma coisa, tem que ser uma pessoa boa, né? Paulo, mais para frente, vai falar sobre isso, né, sobre a prática das boas obras, mas sempre tem isso. Então, há uma dificuldade muito grande nisso. É aquela coisa do diabo ter cegado mesmo. O evangelho, na sua essência, ele é simples. Na sua essência, o evangelho é simples. Imagine aí, eu sou morto, não preciso fazer nada, Deus estendeu a mão, levanta daí, agora você é vivo. Então o evangelho é isso. O evangelho, na sua essência, é simples. Agora, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, como diz o verso, de forma que as pessoas não conseguem entender isso, essa simplicidade. Não, mas não é possível. Eu preciso fazer uma coisa, não tem lógica. Então, sempre achando da ação humana.
Esse aí é uma pergunta difícil, porque, humanamente falando, nós vamos medir sempre as pessoas pelas obras, pelos frutos, né? Pelo fruto vos conhecereis, né? Tem um versículo que fala isso, acho que é João que fala. Então, a gente vai entender dessa forma. Agora, foi como eu falei, nada que você não faça vai lhes fazer perder a salvação. Então, de repente, e Paulo, por exemplo, quando ele fala para os coríntios, ele trata aquela igreja de Coríntios como irmãos, mas irmãos espirituais, carnais. Eram pessoas, uma igreja que tinha muitos irmãos convertidos, mas que ainda viviam de uma forma carnal. Então, Paulo considerava aquela igreja como irmãos, igreja de irmãos, crentes, salvos, porém, precisava desenvolver algumas ações, algumas atitudes dentro do coração, para que realmente, talvez, mostrasse realmente aquilo que era. Então, essa avaliação, a gente vai ter uma avaliação humana. Eu vou olhar para fulano de tal, não, aquilo ali não pode ser crente. Aquilo ali, é absurdo. Como é que ele faz isso? A gente julga, não julga? Ou sou só eu? Né? Todos nós julgamos as pessoas dessa forma. Ari ainda disse que é crente, né? Fez tal coisa, ainda disse que é crente. Então, humanamente falando, a gente vai ter esse julgamento. Agora, eu não tenho a mente de Deus, não tenho nem a misericórdia, nem 1% da misericórdia de Deus, que já trabalhou na vida de Ari, que já salvou Ari, mas que a Ari ainda está sendo trabalhado. E é justamente isso que a gente vai ver um pouco agora. Fala, Felipe. Paulo vai tratar isso mais para frente, vou adiantando aqui, ainda nesse trecho aqui, de que as obras, ele nos salvou para as boas obras. Para as boas obras. Então, existe uma manifestação daquilo que a gente é hoje. Eu sou salvo para as boas obras. Então, as boas obras, digamos assim, faz parte do pacote, não como pré-requisito para ser salvo. Isso é bem claro, mas como uma consequência da sua salvação. Agora, desde o jovem rico ali, existe uma dúvida se realmente na questão da conversão. Ali, justamente, é porque o coração dele, o que aparenta ali, é que o coração dele não existia uma conversão, não existia um conhecimento profundo, a ponto de estar apegado às riquezas e não a Deus. Conhecia. Então, conhecia, digamos assim, isso. E só pegando esse gancho aí, Beto, eu posso apostar com vocês que em nossas igrejas existem muitos conhecedores que não são crentes. Muitos conhecedores. Então, isso é uma opinião minha, tá? Conhecer a palavra de Deus não determina que a pessoa é crente, que a pessoa é salva, melhor dizendo. Lá em Apocalipse fala, né? No final dos tempos, as pessoas vão chegar e falar para Deus, né? Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome eu estava na escola bíblica dominical, na igreja fonte, todo domingo de manhã, em teu nome eu fiz isso. Então, existe essa ideia de que a coisa ritualística, por si só, não vai trazer a salvação. Exato. Foi por isso que eu falei que a gente tem uma perspectiva muito humana, né, do que seriam boas obras, porque para Deus, né? Exato. Quando eu lembrei, você falando de faz mais que obrigação, lembrei que quando eu estava no seminário e no meu primeiro semestre, eu escrevi para o meu pastor, naquela época se escrevia a carta, né? E aí escrevi para o meu pastor e falando que estava muito bem e que tinha tirado boas notas. E ele prontamente respondeu: que bom que você está bem. Quantas notas você não faz mais que sua obrigação? Né? E tudo, servo inútil. Exatamente. Ok, terceiro trecho, pensando agora que Deus trabalha em nós. Então o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, mas também Deus trabalha em nós. Versículos 8, 9 e 10. Muito bem, então nesse trecho aqui a gente vê o quê? A gente vê três aspectos, que a gente pode dizer que são três aspectos fundamentais da nossa salvação. Primeiro, a causa meritória da nossa salvação. Qual é a causa meritória da nossa salvação aí? Graça. A graça de Deus. Pela graça sois salvos. Então,
como nós já falamos, a nossa salvação não é baseada em méritos humanos, mas no que Deus fez por nós. Não a merecemos, mas é claro que nós precisamos da salvação. Então, a graça significa que Cristo morreu por nós simplesmente por vontade, por bondade, por misericórdia e por todos os atributos que Deus tem por nós. A riqueza da misericórdia que Deus tem, né, fez com que Ele nos amasse e entregasse seu Filho para morrer em nosso favor. Qual é a causa instrumental da nossa salvação? A fé. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a fé não é a causa meritória, mas é um instrumento da nossa salvação. Eu tenho uma afirmação aqui para vocês, eu quero que vocês pensem nessa afirmação, tá? E vamos discutir aqui teologicamente. Seguinte, preste atenção. Nós não somos salvos porque temos fé, mas porque Deus nos deu a salvação e a fé é o meio pela qual a recebemos. Está correta essa afirmação? Nós não somos salvos porque temos fé, mas porque Deus nos deu a salvação e a fé é o meio pela qual a recebemos. Sim ou não? Hã? Certo, não, aí não está discutindo isso, vamos pensar assim. Nós não somos salvos porque temos fé. Está correta essa primeira afirmação? O que vocês acham? Nós não somos salvos porque temos fé. E não a causa. Exatamente. Então está correto. Nós não somos salvos porque temos fé. Somos salvos pela graça, por causa da graça de Deus. O que é usado, então, para a salvação? A fé. E a gente entende também que a fé, até a própria fé, é produzida pelo próprio Deus. Tá? Então, nós somos salvos por causa da graça de Deus. Como é que... Exatamente. Exatamente. E foi a graça de Deus que olhou para a nossa situação, isso desde antes da fundação do mundo, porque Ele já sabia de tudo que ia acontecer, então Ele já olhava para a nossa situação e via que o homem estaria morto espiritualmente, que não teria condição de salvar. Então, tudo isso é graça de Deus e Ele usa a fé. Quer falar, James? Eu quero. Fale. Mas eu posso entrar na polêmica. Pode entrar. Ok, e só... Aí vou colocar mais um tempero nisso. Não sei se alguém interpretou de alguma forma diferente, mas pelo menos eu vou colocar o que eu penso. Quando eu olho a palavra de Deus na sua totalidade, e acho que todos nós concordamos com isso, é que só existe um meio para a salvação, que é Cristo, que é o derramamento de sangue. A gente vai ver essa lógica bíblica desde Gênesis até Apocalipse, da primeira página da Bíblia até a última página da Bíblia. Então, na sua totalidade, a Bíblia traz essa mensagem: o homem está perdido, o homem é salvo mediante o sacrifício de Cristo, derramamento de sangue. No Velho Testamento a gente vê que isso, de certa forma, era aplicado através dos sacrifícios que eram feitos, dos derramamentos de sangue que havia. No Velho Testamento a gente vê também pessoas que eram consideradas piedosas ou justas. Existem termos tanto para piedosas quanto para justas. E se a gente for entender o contexto bíblico, por que eram piedosas, por que eram justas, a gente entende, é porque cria naquele sacrifício. Então, assim, só para a gente não ter a ideia de que, então existia um outro meio para a salvação. Não, a salvação continua sendo a mesma. Derramamento de sangue, Cristo morrendo pelo homem, só para a gente fechar essa ideia aqui. Então, é isso aí. Versículo 10. Deus também trabalha em nós. Alguém lê para a gente, mais uma vez. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Muito bem, aí entra aquela questão das boas obras, né? Nos preparou, né?
criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, algumas pessoas confundem a ideia de que a obra contribui para a nossa salvação, mas o texto está deixando bem claro que a partir do momento que você é salvo, você tem uma missão de praticar as boas obras. Então, o texto, na verdade, o foco do texto é esse, é deixar bem claro que obras são importantes? São. Faz parte do pacote de eu mostrar que sou cristão? Faz. Mas aqui o texto está querendo enfatizar o quê? De que obras não contribuem em nada para a salvação. E é isso que a gente quer trazer, tá? Que as boas obras, a prática das boas obras não contribuem em nada para a nossa salvação, ainda que elas fazem parte e devem fazer parte da nossa vida cristã. Então, esse seria, então, aqui a primeira parte, né, do capítulo 2, né, quando Paulo trata da salvação pela graça. Tudo obra de Deus, né, ele usa, então, a fé para que nós sejamos salvos, mas tudo isso é por causa da graça de Deus. A partir dos versículos 11 até o versículo 22, nós vamos, então, encontrar um texto que fala mais especificamente sobre a questão de judeus e gentios. Então, a separação entre judeus e gentios era uma realidade enraizada na cultura daquela época, né? Como é que os judeus viam os gentios? Então, como impuros, como indignos da comunhão com Deus, e essa, digamos, separação, ela era muito clara, muito evidente, e os judeus, eles não viviam uma vida politicamente correta, tentando disfarçar de que não queriam. Eles mostravam mesmo, com todas as forças, com tudo que eles tinham, eles demonstravam, nós não queremos esse povo conosco. Então, imagine agora uma igreja onde se encontra judeus e gentios, tudo junto, misturado, tudo agora adorando a Deus. Então, Paulo também traz essa temática. Então, esse capítulo 2, então, ele é escrito nessa perspectiva também, de que ali haviam judeus e gentios, e Paulo, então, traz esse assunto. E a gente quer, então, trazer aqui 3 palavras que nos mostram a realidade daquela época. A primeira palavra é separação. Então, alguém lê para a gente o versículo 11. Muito bem. Então, como é que os judeus chamavam os gentios? De incircuncisos. Tá? Incircuncisos. Então, se não passaram pelo processo da circuncisão, então eles não eram dignos de servir a Deus. Então, era um desprezo muito grande. Versículo 12. Muito bem. Lembrando que essa carta é basicamente escrita para os gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios. Então, Paulo está especificando, olha, naquela época, vocês estavam aqui afastados, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês estavam separados de Deus. E a partir, então, do versículo 13, a gente traz, então, a segunda palavra. A primeira palavra é separação, a segunda agora é reconciliação. Então, Paulo, ele aborda o tema da reconciliação com Deus. Então, uma pessoa lê para a gente de 13 a 18. Muito bem, então Paulo traz a ideia de que Cristo veio restaurar essa relação, né, que estava rompida com Deus, né, com seu semelhante, até consigo mesmo, né, e gerando esses conflitos internos que existiam naquela sociedade, também existem na nossa sociedade. E Paulo traz uma palavra sobre a questão do muro da separação. Então, existia, na verdade, um muro de separação entre judeus e gentios. O próprio Paulo, ele passou, digamos assim, por alguns perrengues, porque lá em Atos capítulo 21, quando Paulo chega na Ásia, o que é que acontece? Quando aqueles irmãos judeus, eles pensam que Paulo estava levando o gentio para dentro do templo, para dentro ali da sinagoga, o que é que eles fazem? Eles criam um alvoroço, tentando até matar Paulo. Por quê? Porque um gentio era terminantemente proibido de entrar num local que tivesse um judeu. E imagine em um lugar de adoração, num lugar de culto a Deus. Então, Paulo sofreu isso na pele, porque existia esse muro de separação que era muito forte.
Eles não queriam nenhum tipo de contato. Então, Paulo ele foi agarrado ali pelos judeus, jogado para fora do templo. Quem lê, se eu não me engano, é capítulo 21 de Atos que traz essa temática. Então, essa separação existia, esse muro existia, e Paulo, ele fala agora o quê? Que a partir de agora, Cristo veio e destruiu esse muro de separação. Cristo veio trazer a paz. E aí existem 3 versículos que falam sobre a questão, né, da paz, né? Cristo é a nossa paz, Ele faz paz e Ele também anunciou a paz. Então, esse texto ele enfatiza a reconciliação entre judeus e gentios, mas principalmente a reconciliação que todos os homens podem ter com Deus pela ação de Deus em favor do homem, em favor da salvação do homem. Cristo veio trazer a paz. Cristo veio trazer a reconciliação entre o homem que estava morto, entre o homem que estava perdido, para Deus novamente. Então, e ele deixa bem claro, não é pela religião, não é pelos méritos humanos, mas exclusivamente pela cruz. E a terceira palavra é a palavra unificados, versículos 19 a 22, quando diz assim: assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, trazendo essa questão da unidade, Paulo então usa algumas palavras, né, que definem agora o que judeus e gentios são, né, cidadãos do céu, quando ele fala em 19, não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Então, antes eram, digamos assim, estrangeiros, mas depois de Cristo eles pertencem a um lugar, eles pertencem a Deus, e talvez seja por isso que Paulo faz aquela saudação no capítulo 1, versículo 1, né, identificando que aquela igreja, além de pertencer a Éfeso, pertencia ao céu, era cidadãos dos céus. Então, Paulo traz isso. Paulo também fala que agora eles são da família de Deus. Os gentios eram como estrangeiros sem lar, mas agora eles pertencem a Deus, eles são adotados como filhos e fazem parte agora da família de Deus, tanto judeus quanto gentios. Ele fala também sobre a questão de um edifício espiritual com Cristo como pedra angular, né? E esse edifício tem o fundamento que são os apóstolos, né, os profetas, a pedra principal que é Cristo, e os crentes que são as pedras vivas. Quem lê 1 Pedro lá, Paulo trata dessa questão, né, que nós somos pedras vivas. Então, Cristo é a pedra principal e nós somos pedras vivas, agora também pertencendo a esse edifício, esse mesmo edifício cujo o alicerce é o próprio Deus. E por fim ele fala que nós somos agora morada do Espírito Santo, tá? Morada do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está presente em cada crente, né, em cada um de nós. Então, Paulo começa esse texto de uma forma dramática, digamos assim, de uma forma feia, descrevendo aquilo que nós éramos sem Deus, e ele encerra esse capítulo nos dando um alento, né, nos dando a alegria de dizer: hoje agora vocês são diferentes, tanto judeus quanto gentios. Hoje agora vocês são edifício de Deus, vocês pertencem a Deus, vocês são família de Deus, vocês têm o próprio Deus habitando dentro de vocês. Então, Paulo traz isso, e realmente é muito reconfortante a gente ler esse texto e entender a nossa situação. E eu sempre gosto de pensar, e aí claro que vale uma avaliação individual, o que é que a gente faz com todas essas informações? Né? O que é que a gente faz? Isso muda alguma coisa na nossa vida? Deveria mudar. Deveria mudar, porque
nós admiramos quando uma pessoa é grata a outra. Alguém nos deu um emprego, alguém fez alguma coisa boa por nós, a gente quer demonstrar a nossa gratidão de alguma forma para essa pessoa. Imagine, pegando essa realidade daquilo que eu era e daquilo que eu sou agora, por Cristo. Então, o que é que eu deveria fazer como crente? Como eu deveria retribuir a Deus por tanta coisa boa que esse texto nos mostra que Ele fez? Então, eu acho que vale a pena uma avaliação, vale uma pena você pensar, eu parar também, pensar, o que é que eu posso fazer para agradecer a Deus por tantas coisas boas que esse texto nos mostra que Ele fez por nós. Que esse seja o desafio para nós nessa manhã, né, de olharmos para Ele, vermos a nossa situação daquilo que eu era e ver a situação daquilo que eu sou em Cristo. Não preciso fazer nada, mas Ele quer que a gente pratique as boas obras e aí vai ser a nossa ação para o nosso dia a dia. Então, que Deus nos abençoe e o desafio para os irmãos continua. Continuem lendo o livro de Efésios, com foco no capítulo 3, que a gente vai estudar na próxima semana, tá bom? Então, que Deus nos abençoe.